Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast sobre estatística e dados. E a proposta aqui é trazer convidados que falem das áreas de dados ou aplicações de estatística. Assim, você pode conhecer mais sobre diversas áreas, se inspirar e você que está numa trajetória aí para a área de dados, uma migração, conhecer mais e aprender com essas pessoas que são inspiradoras. A convidada de hoje é a Larissa Fortunato Araújo. Ela é professora em epidemiologia na Universidade Federal do Ceará e também é criadora do canal no Instagram Epidemio Pro. Professora Larissa, seja bem-vinda ao Statisticast. Se apresenta aí para o pessoal. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. Então, meu nome é Larissa, sou mineira, mas sou professora aqui na Universidade Federal do Ceará desde 2017, em epidemiologia e estatística. Então, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, eu dou a cadeira de estatística. E, recentemente, de uns 2 anos para cá, eu criei o canal no Instagram, o Epidemio Pro, que eu venho falando sobre métodos em epidemiologia, sobre a parte metodológica da epidemiologia descritiva, analítica, os cálculos dos indicadores, os desenhos de estudos. Em relação à minha trajetória, eu sou nutricionista de formação. Fiz o meu mestrado em Ciência da Nutrição na Universidade Federal de Viçosa, o meu doutorado e o meu pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, já na saúde pública e epidemiologia, e aí eu tive que aprender e lidar com a estatística, porque não teve jeito, né? E hoje é professora e ensina estatística. É. Então, vamos começar do começo? Explica para o pessoal o que é epidemiologia. Então, epidemiologia, a gente estuda os determinantes e a distribuição das doenças nas populações. Então, a gente quer entender como o processo de adoecimento e morte acontece e as causas dessas doenças. Então, como a gente não consegue mensurar a saúde, que é um conceito muito abstrato, envolve até a saúde espiritual, a gente mensura a saúde por meio de indicadores quantitativos de adoecimento e morte. Então, a epidemiologia, ela quer entender isso, ela quer buscar as causas, ela quer prevenir, ela quer favorecer a promoção e a prevenção de doenças. Ai, que demais. E é É, importante saber estatística para quem trabalha nessa área ou estuda essa área? com certeza, né? A epidemiologia a gente vem trabalhando a todo momento, tendo que lidar com comparações. Mesmo que a gente faça uma análise descritiva, a gente está trabalhando com a estatística. Quando a gente vai para a parte inferencial, que eu quero buscar causalidade, eu também tenho que lidar com a estatística. Então, os alunos associam muito a epidemiologia à bioestatística, às vezes na graduação essas disciplinas são dadas juntas numa cadeira só, ou em cadeiras distintas, mas normalmente no mesmo semestre. Porque justamente a gente trabalha, conceitua o indicador, mas a gente tem que também ensinar os alunos como apresentar esses dados, como interpretar. Então, acaba que a gente tem que lidar com a estatística na graduação, tanto nos cursos da área da saúde, quanto na pós-graduação, quando a gente entra na parte do mestrado e do doutorado. Então, É. por exemplo, como eu dou aula na medicina, a estatística, ela é dentro da cadeira de epidemiologia. Então, nós temos duas disciplinas de epidemiologia e estatística, uma no segundo semestre, que é a parte da epidemiologia e estatística descritiva, e no sétimo semestre a gente vê a epidemiologia analítica, que já entra com os estudos epidemiológicos, e a parte dos testes inferenciais e estatísticas, que é mais na graduação essa análise entre duas variáveis, né? Essa análise de variáveis. A estatística tá aí, é importante para qualquer área, né? E aqui no Statisticast eu trago profissionais de diversas áreas, e eu acho muito importante falar da área de saúde, né? De doenças e tal, e falar por que que se usa estatística. E você pode dar alguns exemplos de aplicações, né? Você falou de testes comparativos, de usos mesmo nessa área.
Com certeza. Então, como eu falei, na graduação a gente fica mais com as medidas de tendência central, dispersão, medidas de frequência. A gente lida mais com testes comparando médias, comparando posições, testes de frequência de que quadrados. A gente fica assim bem nessa estatística mais descritiva, né? Na graduação, porque eles vão trabalhar ali com coisas para iniciação científica, vão entender como que é produzido um boletim epidemiológico, a gente ensina a fazer alguns gráficos, bem descritivos também. Quando chega na pós-graduação, a gente já lida com modelos de regressão, porque a gente já quer entender como que uma variável vai influenciar na outra, vai impactar na variação da outra variável. Aí já não é mais somente a relação. Então, quando chega na pós-graduação, normalmente a gente trabalha com os modelos de regressão, que seja por variáveis, né, quantitativas ou por variáveis que sejam qualitativas, expressam um atributo, né? Em sua grande maioria, a gente trabalha com os modelos, mais que eu digo simples, mesmo buscando regressão linear, logística, Poisson, Cox, mas são modelos que não inferem tanto causalidade. Algumas raras exceções dentro de pesquisa ou um projeto de doutorado mais elaborado, a gente vai para as estatísticas mais inferenciais com modelos que capturam essa coisa da temporalidade, por exemplo, análise multinível, modelos de equação estrutural e etc. Então, Então, a gente realmente tem pega todos os níveis, né, da estatística. a gente, o sonho dos mundos, que a gente brinca, né, tem um estatístico para chamar de seu. Mas como a gente não tem o sonho dos mundos, né, a gente tem que aprender um pouco, ainda mais sendo epidemiologista, porque a gente está ali trabalhando com análise de dados a todo momento. Então, a gente tem que aprender, seja fazendo ou minimamente, que é o que eu falo com os meus alunos, se você não quer aprender a fazer, mas que saiba interpretar, ter uma visão crítica quando está lendo um artigo, né? Se realmente aquele teste foi o mais adequado para aqueles dados, se realmente testou o pressuposto dos modelos, por exemplo, o modelo de regressão, a variável, ela tem uma distribuição normal, como que é a variabilidade, né, dessa variável. Então, a gente tem que ver essas questões, tem que ver também depois, como é que ficou o resíduo desse modelo e etc. Você acaba tendo que aprender a interpretar. Não tem como fugir. Eu acho que hoje em dia, mesmo quem trabalha numa perspectiva qualitativa, essa parte numérica ela está presente no nosso dia a dia, né? Em todas as áreas. Independente se é área de humanas, se é área de exatas, áreas da saúde, a gente tem que lidar com números, não tem como. Eu acho importante ter o estudo assim da estatística, porque desenvolve o seu senso crítico, analítico, né? Ao você olhar uma tabela, quando você não tem experiência, você olha a tabela e às vezes a pessoa não entende a tabela, mas às vezes você lê e pronto. Mas você, com a experiência, com o conhecimento, você pode olhar uma tabela e falar assim: peraí, alguma coisa não soa bem aqui, né? Será que é uma coisa Exatamente. estranha? Agora, o que você falou, né, de a pessoa saber interpretar, isso eu acho essencial, porque por mais que você não trabalhe com a estatística, você, principalmente as pessoas da sua área, né? Eu creio que acadêmicos têm que se basear em estudos, né, em artigos acadêmicos, artigos publicados, até como uma forma de estudo. Você tem que se atualizar na sua área e você acaba lendo artigos. E aí, como você vai ler artigos e se atualizar se você, de repente, não entende uma interpretação estatística? Porque também você pode escolher um artigo, por mais que esteja publicado numa revista muito bem conceituada, que a metodologia não foi ali muito apropriada, digamos assim. E cabe a você ter o senso crítico, que eu mencionei, e também um pouco do conhecimento de olhar uma tabela, um output de uma regressão, por exemplo, e saber entender aquilo, certo? Sim, com certeza. Essa é a grande questão, assim, e também pensar, será que aquela estratégia de análise é adequada para o desenho do estudo que eu estou fazendo? Por exemplo, eu estou fazendo um estudo que a gente chama epidemiológico, que seja transversal. Então, eu estou coletando tudo num momento só, e ali estou identificando quem está doente, não doente, exposto, não exposto.
Mas não é qualquer análise estatística que cabe dentro de um modelo transversal. Por exemplo, uma análise que mede o tempo até a ocorrência do evento não cabe no meu modelo transversal, porque no meu estudo transversal, porque eu não tenho tempo até a ocorrência do evento, né? Então, a gente tem que ter essas questões, assim, por exemplo, a gente trabalha muito com modelo de Poisson, mesmo, né, dentro de um desenho transversal, às vezes, mas para estimar uma razão de prevalência, porque o cálculo é semelhante ao do risco. Então, fica uma razão de prevalência ao invés de uma razão de risco. Mas nem sempre ainda isso é adequado. Se é um evento muito frequente, a gente usa Poisson. Se é um evento raro, num corte transversal, é mais adequado, às vezes, usar o modelo de regressão logística se a variável é binária, né? Ou pode ter até mais categorias, mas que seja qualitativa, que seja um atributo. Então, a gente vai tendo que lidar com esses desafios quando a gente trabalha com dados em saúde, porque a gente quer inferir, por meio da estatística, a realidade. A gente quer, de fato, dizer que uma causa leva a um desfecho. Então, a gente usa a inferência estatística para estimar uma relação causal, uma associação causal. Mas nem sempre uma associação estatística ela é uma relação causal. A Exatamente. gente usa os exemplos clássicos, né? Que é aquele da cegonha, aquela gráfico de correlação que tem cegonhas e nascimento. Então, a gente sabe que aumento ou diminuição do número de cegonhas não tem nada a ver com o nascimento, números de nascimento. Mas alguém fez um estudo assim ecológico, fez essa brincadeira, encontrou uma associação estatística justamente para a gente discutir como a associação estatística ela não é uma relação causal. Então, a gente tem que ter o critério, porque as pessoas também endeusam a estatística, né? Encontrou um p-valor ali, acabou. E não é isso, né? Tem que ter um senso crítico por trás disso, voltado para a questão metodológica. E como que você vê a aceitação da estatística com as pessoas, né, dessa área? Eles se empolgam, eles têm medo, poucos sabem. Como que tá aí? Poucos sabem, muitos têm medo, mas entendem a importância. Na graduação, como é uma estatística mais medida de tendência centrada, dispersão, TST, quadrado, análise de variância, uma coisa mais básica, por assim dizer, é mais fácil, eles desenvolvem mais fácil. Quando chega na pós-graduação, eles sabem muito, muito da necessidade, principalmente quando eles vão ali escrever os artigos deles, ou mesmo que tenha um estatístico que faça análise, eles sentem a necessidade de cursar as cadeiras para aprender a interpretar aquele resultado minimamente, apresentar, né, na sua defesa de mestrado ou de tese. Mas, como são análises mais complexas, e nem sempre todo mundo tem uma boa base na área da saúde, então, acaba tendo uma dificuldade maior, porque, por exemplo, eu não sou estatística de formação e dou aula de estatística. Então, assim, é óbvio que eu estudo, que eu dedico, que eu tento ao máximo transmitir a verdade dentro dos conceitos de estatística. Mas não é igual um estatístico dando aula, né? A gente reconhece que eu tenho limitações conceituais. Então, nem sempre todo mundo tem a mesma base, porque até que a epidemiologia, como a gente tem uma proximidade muito grande com a estatística, ok, mas nem sempre todo mundo tem a formação de epidemiologia. Às vezes a pessoa tem a formação de uma outra mestrado, um outro doutorado e acaba dando aula de estatística numa graduação, por exemplo, de nutrição, de fisioterapia. Então, as bases começam a ficar ruins e desniveladas. Aí o gargalo na pós-graduação é maior e eu tendo a achar que eles têm mais dificuldade. Também muitos voltam a estudar depois de um certo tempo, então já perdeu ali, né? Já não está mais em contato com a estatística, já não é a sua formação de base, porque a minha área é a área da saúde, então todo mundo vem. Nutrição, medicina, fisioterapia, farmácia, enfermagem, então já é bem distante, né? Mas a gente vai fazendo um esforço e tentando aproximar, é óbvio, a gente sempre tenta criar parcerias com pessoas que são de formação da estatística. Nem sempre é possível, mas a gente tenta e vai indo, né? Eu mesmo, quando estava no doutorado, fui a louca
fazer a disciplina de estatística no departamento, era a disciplina de modelos de regressão linear, na estatística. Quase enlouqueci, porque até a forma da pessoa dar é diferente. Quando a professora começou a derivar aquele tanto de equação no quadro, eu quase caí para trás. E realmente, para vocês, isso é muito importante, né? Que a gente não aprende a fazer, calcular os coeficientes na mão, a gente não aprende, a gente aprende a interpretar no programa estatístico, né? A faculdade de estatística ela é completamente teórica, por isso que até no meu caminho eu me desviei um pouquinho, porque sim, a teoria é importante, mas eu acho que a prática também, entender a aplicação é muito importante. Então, eu acabei indo para a área de Business Analytics. Mas eu acredito que é ensinado assim, né, na área da saúde. Você usa métodos estatísticos para mostrar como fazer e o que fazer. E aí eu queria te perguntar se você considera a pessoa que sabe estatística na área da saúde, se ela é considerada ter um diferencial por ela saber, Certeza. com certeza. Hoje em dia eu vejo duas questões muito importantes para o diferencial de qualquer três coisas, né? A relação interpessoal, porque eu acho que essa capacidade é só humana da gente se relacionar, eu acho que isso é fundamental, a gente desenvolver isso. Outra coisa, eu acho que a gente tem que saber minimamente estatística e um pouco de programação, não tem como, porque eu acho que o mundo, da maneira como ele está, o avanço da tecnologia, das necessidades, a gente precisa disso, seja professor, seja numa empresa, eu preciso entender os meus resultados na minha empresa, seja ali como pesquisadora, seja ali atendendo na clínica, eu preciso pegar também e saber se aquele resultado é verídico, qualquer área, seja, né, a gente lida com números. E com a programação, porque não tem como, né? Inteligência artificial e tudo que a gente vai ter que lidar aí para frente. Então, acho que são três habilidades urgentes e importantes de se desenvolver, né? Relação interpessoal, essa habilidade com os números e com a programação, com a tecnologia, não tem jeito. Larissa, muito interessante isso que você falou, porque aqui no Statisticast eu trago muitas pessoas das áreas de dados mesmo, como análise de dados, ciências de dados, e essas características que você falou são muito mencionadas nessas áreas, né? Programação e estatística é essencial. Quem trabalha com grandes quantidades de dados tem que saber usar algum programa. E a estatística, é claro, né? É como eu falo, se você calculou uma média, você já fez estatística. E Sim, as habilidades interpessoais que você falou são as famosas soft skills, né? E uma das habilidades que é sempre mencionado aqui é a questão da comunicação, né? Porque não adianta você analisar, né? Você ser um analista excelente, ter uma técnica excelente, e aí você não saber mostrar o seu resultado. Então, quer dizer que mesmo na área de saúde, né, que sai um pouquinho dessa área de dados, ainda assim, tem esse denominador comum. Que interessante. com certeza. Com certeza, e hoje em dia cada vez mais crescente, porque a gente tem que pegar um dado e transformá-lo em informação. Se eu sou uma gestora em saúde, por exemplo, igual estava tendo a pandemia do Covid, era interessante para mim saber números de casos, era interessante saber para mim internações, era interessante saber a partir de quando começou a vacinar, para saber se com a vacina estava tendo o número de casos fatais, né, diminuindo o número de óbitos. Então, eu tenho que pegar esse dado e transformá-lo em informação. Para eu transformá-lo em informação, eu tenho que tratar esses dados e interpretá-los. Então, não tem jeito, né? Eu tenho que fazer estatística, não tem jeito, não tem como. E transformar isso palpável para mim, que sei estatística e consigo ler, e para qualquer outra pessoa que não sabe, né? Que essa que é a grande dificuldade, é transformar isso em algo que seja lido por todo mundo. Então, na área da saúde, eu acho que a gente tem essa grande dificuldade, porque a gente fala com um público muito diverso a todo momento. Então, a forma é tratada de uma maneira, digamos, conceitos complexos, mas sempre buscando interpretar de uma maneira simples, porque o meu público é diverso, né? Principalmente quando eu junto os gestores. Os gestores em saúde, a formação já é mais distante da estatística ainda.
porque são pessoas mais formadas em políticas, gestão, planejamento. Então, a epidemiologia, a política, gestão e o planejamento e as ciências sociais aplicadas à saúde são os campos da saúde coletiva, que trabalha com esse grupo de populações e entendendo as demandas em saúde das populações. É bem complexo, porque a gente ele é multidisciplinar. Olha, eu estou lidando com você, que é estatística, eu estou lidando com alguém do centro de dados, quando eu falo dos sistemas de informação em saúde, eu preciso de alguém que trabalhe, né, com tecnologia, que seja programador, que seja TI, eu preciso de alguém de uma formação hard em epidemiologia, da área da saúde, eu preciso de alguém hard da gestão para dialogar com as políticas. Então, é bem multidisciplinar. E quanto mais multidisciplinar, melhor fica. Mais conhecimentos que estão sendo misturados ali, né? E eu É, acho que o resultado acaba sendo melhor por causa disso. E é interessante que você falou do gestor, né? Que você falou que eles acabam estando mais distantes da estatística, e faz sentido, né? Pela até natureza do trabalho, dos trabalhos, do tipo de trabalho, digamos, de gestão, mas também é importante ter ciência de que a pessoa que ela toma decisões, ela tem que tomar decisões baseadas em dados, né? com Então, certeza. o cara que é gestor e aí ele, sei lá, ele tem que tomar uma decisão em relação a um hospital, por exemplo, e aí o quê? Vai ser pelo achismo, né? Tem que olhar os números, certo? Eu tenho gestores fazendo o meu curso de epidemiologia, não porque eles querem trabalhar especificamente com epidemiologia, mas justamente porque vira essa necessidade. Olha, eu preciso saber interpretar, eu preciso lidar com isso para tomar decisões, porque as formações vão sendo do ser humano, a gente vai ficando muito especialista numa coisa, né? E vai ficando difícil a gente ter essa visão geral. E aí chega uma hora que a gente tem que voltar para o geral, voltar para o geral, voltar pro... A coisa boa da internet é que facilitou os processos de aprendizagem. Eu recebo perguntas no meu direct de alunos, né, do Brasil todo, então, em vários programas de pós-graduação, tiram dúvidas das disciplinas, tiram dúvidas, né, em relação aos desenhos dos estudos. Eu acho isso muito. É a facilidade. Na minha época, não tinha isso. Quando eu fiz o mestrado e meu doutorado, eu tinha que depender da boa vontade dos amigos, do orientador e dos livros. Eu não tinha essa comunicação rápida, né? Que é muito, ajuda muito. Eu não tinha podcast, eu não tinha essas coisas. Eu sempre falo isso, Larissa. Inclusive, uma frase que eu sempre falo, porque assim, gente, eu sou uma senhora de idade, e na minha época, aí eu começo. Mas foi até assim que eu comecei, né? Eu fiz um vídeo para o YouTube porque eu queria que a Fernanda da graduação tivesse acesso àquilo. Quando eu fiz graduação, até existia YouTube, gente. Eu sou uma senhora de idade, mas nem tanto assim. Mas não era nada como é hoje. Não tinha curso, não tinha curso online, não tinha professores dando aula. E assim, eu, né, mencionei aqui a faculdade completamente teórica, por mais que eu quisesse, sei lá, entender melhor, de repente contratar um professor particular, que é assim que a gente aprendia a mais na época, né, contratar um professor particular. Esse professor particular certamente seria um aluno mais avançado na graduação, um aluno de mestrado, que também tem aquele viés completamente teórico. E, assim, como é que eu iria entender como aplicar aquilo? Na faculdade não tinha. E hoje em dia temos aí o YouTube, temos perfis no Instagram, né, da professora Larissa aí, um exemplo onde você tem acesso à professora que você não teria acesso, a não ser que você fosse estudante da Universidade Federal do Ceará, e ela está ali para ajudar também, né? E um blog também que ela tem, e vários outros professores que você, inclusive, pode ler blogs e assistir canais no YouTube. Então, com certeza, essa facilidade é, ajuda bastante, né? Nessa era que a gente está. Com certeza, porque é muito bom, assim, eu falo, ó, eles falam, nossa, volta e meia também, né? Eu recebo pergunta, você pode dar uma monitoria, alguma coisa voltada para estatística? Eu falo, gente, esse perfil, ele é voltado para epidemiologia, assim, eu não tenho interesse
fazer um perfil muito abrangente. Tem tantos perfis interessantes e específicos da estatística, né? Com formação que eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a gente consegue falar do melhor que cada um tem. Por exemplo, você fala do seu melhor, eu falo do meu melhor, e todo mundo tem o melhor de tudo, né? Essa é a parte muito boa. Eu fico muito feliz assim com esses encontros. Eu jamais teria oportunidade de conhecer. Eu já te sigo já tem algum tempinho, eu vejo seus posts, acho bem legal. Como epidemiologista e eterna estudante de estatística, então eu estou sempre buscando mesmo. Tá vendo, né, exemplos para dar dentro de sala de aula, na graduação, na pós, aprendendo e melhorando, porque eu não tenho essa base que você tem, né, para estatística. Então eu fico muito fã. Obrigada. Mas ainda assim, quem sabe estatística e entende da área, né? Porque tem a questão da aplicação da estatística na área. Abrindo um parênteses aqui, eu, por exemplo, ensino estatística para pessoas das mais diversas áreas. Então, a pessoa que de repente tem um, sei lá, estudante de nutrição, eu provavelmente não vou trazer os melhores insights porque eu não tenho conhecimento de nutrição. Mas eu posso ensinar a pessoa a utilizar da técnica correta de estatística que ela precisa e aquela leitura ninguém melhor do que ela ou alguém dessa área que vai saber fazer. Isso se aplica a qualquer área. E aí, falando na área de saúde, eu acredito que, por você mencionou, né, poucas pessoas sabem. Aquela pessoa que sabe que tem um diferencial, ela pode usar esse diferencial a seu favor. Como, por exemplo, né, até dando aulas, né, ganhando uma renda extra, ajudando outras pessoas. E eu acho até legal falar sobre isso, pelo menos enquanto estudante, a gente, aliás, qualquer pessoa, né, quer fazer uma rendinha extra, mas às vezes você é estudante, você quer trabalhar e não pode, porque é dedicação exclusiva na faculdade, e você pode utilizar de um conhecimento que poucas pessoas têm para, de repente, tirar um dinheirinho e tá praticando aquilo, né? Eu tive um aluno, por exemplo, que ele falou que na área dele ninguém sabia estatística, e ele tinha ali um conhecimento mais ou menos, e ele estava ajudando com o TCC de todo mundo da área dele, assim ele estava aprendendo sobre diversas aplicações nas análises de dados e fazendo uma renda extra, afinal só ele estava ali com disposição para ajudar. Você vê o pessoal na universidade fazendo isso, Larissa? Com certeza, na pós-graduação isso é muito comum, porque poucos alunos realmente desenvolvem uma habilidade de estatística um pouco mais avançada, né? Que consegue performar ali os modelos de regressão, etc. Então, esses normalmente prestam consultoria, esses normalmente fazem trabalhos para ajudar os colegas e cobram por isso. Então, quem realmente desenvolve um pouquinho mais de habilidade, utilizando o software na interpretação, etc., essas pessoas começam a fazer disso uma fonte de renda. Porque como a área da saúde é muito escassa, então quem desenvolve essa habilidade acaba realmente tendo usufruto disso, e um usufruto muito bom. Então, eu também eu recebo convite direto para fazer a análise, etc., que eu não posso prestar esse tipo de serviço, né? De fazer análise dessas coisas. Então, eu não faço. Mas realmente é uma demanda muito grande, porque na pós-graduação não existe outra forma que você, dentro da epidemiologia, ou se você for da clínica, que você expresse os seus resultados, que você não necessite de análise estatística. E aí existem duas maneiras: ou você aprende a fazer na dor, porque a gente não tem uma formação de estatística, ou você contrata o serviço de alguém, mas que não não tira a sua responsabilidade, pelo menos entender aquilo, porque senão a pessoa vai te entregar a tabela e você não vai conseguir nem interpretar, e muito menos apresentar esses resultados no Congresso, na sua defesa, conversar sobre eles na discussão do seu artigo. Então, não tem como. Minimamente, um pouco você tem que saber. Aí ou você sabe só interpretar, ou você sabe, além disso, fazer, né? Então, realmente é um diferencial, sem dúvida. Eu ensino os meus orientandos a fazerem as análises deles, que eu gosto, assim, né, de trazer autonomia, e eu penso assim, poxa, lá na frente ele vai estar ensinando outras pessoas,
Ele sabe como fazer, eu estou também criando uma parceria a longo prazo, um colega mesmo de profissão, para a gente fazer um artigo lá na frente como colega. Então, assim, são muitas horas bunda na frente do computador ensinando, né? Você sabe disso, como é. Ó, eu estou te ensinando, mas quando você quiser trabalhar aí, estamos aqui à disposição para fazer uma colaboração, certo? É. Então, E você que é da área de, para o ouvinte, né, que está na área de saúde, que é estudante, foca aí na estatística, porque além desse conhecimento ser importante para você, você ainda pode, né, fazer aí, ter uma renda extra, que pode até ser uma fonte de renda principal se você focar nisso. Você pode abrir uma empresa, por exemplo, de consultoria, né, ou ser um MEI, por exemplo, né? Você vira um consultor de estatística, porque por mais que as pessoas entendam a importância da estatística, tem gente que simplesmente não quer. Né? E tem gente que, sei lá, não tem tempo, a pessoa vai contratar alguém. Se você for muito bom no que você faz, você vai ter muitos clientes. E agora, na era do online, tudo é online, você pode atender o Brasil todo. E eu até entendo, né, Larissa, que você falou, tem gente que você tem duas opções, ou você sabe, ou você contrata, mas não tira a sua responsabilidade, porque você tem que ter um mínimo de entendimento. E eu ainda sou a favor, já voltando num ponto que eu falei antes, que tem que ter um conhecimento, gente, porque, tá, eu usei dados, eu defendi meu TCC, me formei. Você acha que nunca mais vai ver dados na sua vida? Se você nunca mais vir dados na sua vida, eu desconfio da qualidade de quão bom profissional você é, porque foi o que eu falei, você tem que se manter atualizado e você vai ler um artigo acadêmico, os artigos são baseados em dados, você tem que ler uma tabela, você tem que interpretar. Se a última vez, se você é um profissional e a última vez que você trabalhou com dados ou leu uma tabela, um gráfico, foi no seu TCC, fica aí, né, a ideia de que você tem que estar estudando. eu até me apaixonei pela epidemiologia e virei professora de epidemiologia por isso. Eu fiz graduação em nutrição, não gostava. Ficava na minha cabeça assim, eu não vou trabalhar com população coisa nenhuma, não. Vou ser nutricionista clínica, não sei o quê. Quando eu cheguei na nutrição clínica, que eu tinha que ler os artigos, que eu tinha que interpretar aqueles resultados, os desenhos dos estudos, eu falei, Jesus amado, Ai, não. volta no tempo, volta no tempo. Coincidentemente, eu estava fazendo uma pós-graduação Lato Sensu e conheci lá, na época, o meu possível orientador, que foi meu orientador de mestrado, que falou, tá, eu recebo alunos para poder desenvolverem, para fazer o mestrado, quem não tem muito currículo acadêmico e tudo, e eu fui trabalhar com ele, eu me ofereci ali, falei, estou indo contigo, meu filho, estou mudando, eu morava em Belo Horizonte, mudei para Viçosa uma semana depois. Falei, estou indo para aí, que eu quero fazer mestrado e tal. E ali, como ele era, apesar dele ser do programa de ciência da nutrição, ele era epidemiologista, foi juntando as coisas e a disciplina que ele deu, que eu assisti foi de epidemiologia, eu fui apaixonando pela epidemiologia, o doutorado já foi epidemiologia, aí no doutorado eu já fiz inúmeras cadeiras de estatística, né, tanto do meu programa quanto lá na demografia e na estatística, aí eu fui vendo a necessidade e fui me apaixonando. Aí acabou. Porque quando você se torna um indivíduo crítico, que você lê e fala assim, olha, isso aqui é muito massa, esse estudo, eu estou admirada, gostei, quero fazer igual. Ou você lê e fala assim, Jesus amado, que porcaria é essa? Você fala, ainda bem que eu sei que isso é uma porcaria, entendeu? Então é nessas alegrias que a gente vai tendo, e a vida vai direcionando a gente, trazendo a importância das coisas. Foi bem como você falou. É porque quando você não tem assim um conhecimento, não sei, eu não sei se todo mundo, né, mas eu vou falar por mim. Eu tenho a tendência a ler uma coisa e acreditar naquilo, né? Eu leio uma matéria, eu acredito, eu leio um artigo, principalmente se for publicado numa revista boa. Tá, então esse foi o resultado. Mas aí, quanto mais você entende ou você conhece, você estuda, você já vai vendo, né, os prós e os contras, você sabe que uma revista boa não necessariamente significa um artigo bom, pode ter uma falha, ou até lendo uma matéria de revista, tem uma chamada lá, isso causa aquilo, e você já tendo o entendimento de causalidade, você pode ver que pode ser somente uma correlação, né? Você teria que. O meu exemplo aqui foi muito, muito superficial.
Mas pode ser uma correlação que pode ser uma correlação até por coincidência, como o exemplo que você trouxe, esse exemplo eu não conhecia, da cegonha com a taxa de natalidade, né? Então, tá nascendo mais porque é a cegonha que está trazendo. Então, claro, é uma brincadeira, mas é um exemplo que eu acho que ilustra bem, né? É uma coisa que as pessoas falam que é uma causalidade, e na verdade não é. Então, tem muito isso. Nossa, na mídia, então, tem muito isso. E aí eu queria também pedir para você trazer um exemplo de uma aplicação. Você falou de métodos, né, que na pós-graduação usam até regressão e tal, e outros tipos de regressão, não só linear, mas assim, um exemplo mesmo de um estudo, né, o uso de uma técnica e um resultado, assim, na área. Então, no meu doutorado, e recentemente também eu tive que fazer com aluno, que é a imputação de dados, que é a gente trabalhar, quando a gente tem, por exemplo, no meu doutorado eu tinha a minha variável explicativa, que era a preditora, que era o peso ao nascer, e eu queria ver como que o peso ao nascer do indivíduo impactava na função cognitiva dele. Então, a minha hipótese é que aquele indivíduo que tinha uma restrição intraútero devido, né, a questões nutricionais, etc., e nascia com baixo peso ao nascer, ele tinha um pior desempenho cognitivo na vida adulta, mesmo que ele atingisse a autoescolaridade. Só que o peso ao nascer é uma informação autorreferida. Mesmo que eu apresentasse as categorias de resposta, que é abaixo de 2,5, entre 2,5 e 4 e acima de 4, tem gente que não sabe essa informação. Então, eu tinha muito missing. Então, como eu tinha missing, em torno de 13% de missing da minha variável, eu tive que fazer a imputação, predizer esses dados usando outros dados, como a escolaridade materna, a escolaridade do indivíduo, a idade, o sexo, predizer essa informação para eu conseguir rodar o meu modelo de regressão e ter uma estimativa mais adequada em relação à minha magnitude da associação que eu estava querendo estimar. Então, uma técnica que a gente teve que utilizar, que é, assim, de assustar, isso eu precisei de um estatístico me ajudando, porque quando você fala assim, predizer um modelo, porque fazer algo preditivo tem algo, ele assusta, porque é algo que tem que estar muito perfeito. Então, eu precisei de um estatístico, até porque imputar dados não é simples, depende da forma que esses dados foram perdidos para escolher a técnica de imputação. Se eu vou querer uma imputação única, múltipla, etc., você tive que entrar em sérias questões para eu poder aplicar essa técnica de imputação e depois que, obviamente, eu fiz e tive que lidar com essa situação outras vezes, hoje é uma técnica para mim que é mais amigável. Mas, ao primeiro momento, foi bem assustador, né? Então, assim, são essas situações que a estatística ela ajuda muito a gente. Porque 13% de dado de informação perdida poderia impactar no poder da minha análise. Então, a imputação ajuda depois eu rodar esses modelos de estimar uma magnitude de uma associação de uma regressão logística com maior poder de análise. Então, são soluções que eu vejo como benéficas, com um rigor crítico, e que não é torturar dados, não é enviesar a realidade, que é um senso crítico muito importante que a gente tem que ter quando trabalha com estatística também, porque ela é passiva de manipulação. Com certeza, essa questão de torturar dados e manipular, o que tem gente fazendo, né? Às vezes até inconscientemente, digamos, a pessoa nem tem a maldade, né? Em relação ao p-valor, você até mencionou, tem gente que acha que, tá, o p-valor pequenininho, pronto, é isso. E às vezes você tem que entender, tem gente que manipula, né, o alfa para o p-valor dar significativo, e essas questões. A questão do missing que você falou agora, né? Tratar o missing tem várias formas, e tem as formas mais simples, essa forma que você falou é até a mais rebuscada, né? Onde você usa várias variáveis para tentar predizer aquele valor, porque quando a gente fala em predizer, a gente não quer, né? Porque, às vezes a pessoa pensa, prever o futuro, bola de cristal. Não, é baseado em outras informações. Então, você tem a característica da mãe, né? A escolaridade, o peso da mãe, algo, sei lá, região, às vezes, eu também não sei, eu não entendo da área, posso falando besteira, mas assim, raça e coisas dessa forma, podem, faz sentido, né? Você pode estimar ali mais ou menos o peso de um recém-nascido que você não tem a informação. Vai estar correto ali, 100% corretamente? Não, mas você tem uma aproximação, é assim, o melhor que você pode fazer, porque é melhor do que não ter nada.
Então, essa que é a ideia. E é bem legal, né, essa aplicação, porque tem tudo a ver com saúde e nutrição, né? Você estimar, eu achei bem legal até a sua pergunta de pesquisa, né? Você quer ver se o peso do bebê ao nascer tem um impacto na cognição. Muito legal. E o que que você achou? O que que você descobriu? Tem o peso a nascer, a gente viu também a escolaridade materna, também tem, e os dados que eu utilizei foram os dados do ELSA Brasil, que é uma coorte de servidores públicos federais, são 15 mil servidores, são a grande maioria das pessoas, mesmo a gente pegando, né, apoio técnico e os professores, a gente tem ali pessoas que prestaram concurso, então, assim, tem um certo nível de escolaridade. E mesmo assim, atingindo uma escolaridade, as pessoas que tinham baixo peso a nascer, menores comprimentos de perna e de tronco, tinham pior desempenho cognitivo, porque o comprimento de perna e de tronco, na vida adulta, também são marcadores de condições nutricionais na infância. O comprimento da perna, da desnutrição na primeira infância, o comprimento do tronco, uma desnutrição mais crônica, por assim dizer, né, que vai até a adolescência. Então, a gente viu que esses períodos críticos do desenvolvimento do indivíduo são irreversíveis, tanto para a saúde metabólica quanto cognitiva do indivíduo, que é o momento mesmo que está em crescimento, formação e expansão dos órgãos. Então, mesmo que você tenha outras situações benéficas, como atingir uma alta escolaridade, que significa que você foi exposto a coisas positivas na sua vida, essa exposição, num período crítico, é irreversível. Caramba, que legal. Essa questão do tamanho, né, do tronco e das pernas, eu não sabia, mas também não é minha área, né? O peso até faz sentido, assim, pelo menos na minha cabeça, se o bebê nasceu muito é, leve, né, com baixo peso, muito leve, acho que não cabe. Com baixo peso pode ter havido ali uma desnutrição e tal, que a gente sabe que impacta, né? Agora, tamanho Sim. da perna, da primeira infância e tal. Nossa, achei legal. Tem um teórico na epidemiologia, que se chama Baker, que propôs esse conceito de epidemiologia do curso de vida, que ele vem falar como vários momentos da nossa vida, essas exposições elas podem acumular ao longo da vida ou ser períodos críticos como esse, que é do nascimento, da primeira infância, que as exposições nesse período são irreversíveis. Então, hoje em dia, a gente já tem evidência, por exemplo, que a exposição à violência, seja ela física, emocional, ela está associada, aquela exposição na violência na infância, ela está associada a uma alteração metabólica na vida adulta, a uma doença crônica. Então, a infância, ela é uma das partes do desenvolvimento do indivíduo muito importante, não só emocionalmente, mas fisicamente, de uma maneira que a gente não consegue descrever ele no momento, mas a longo prazo a gente consegue ver. E hoje, como mãe, né, a gente fica assim, ai meu Deus do céu, é Deixa eu tanta medir aqui coisa a para dar perninha, conta, deixa eu medir a perninha. é tanta coisa para dar conta, fala, ó, meu filho, sua mãe tem outra escolaridade, hein? Estou tentando. Então, um uso, né, de dados no longo prazo aí para você ver impacto. E aí, outra coisa para mencionar, né? Você falou algumas coisas. Associação. Gente, quando se fala em associação, não tem como fugir. Você está usando uma técnica estatística para você ver se Sim, um item impacta no outro, é associado no outro, são técnicas estatísticas, e isso é importante. A gente está falando aqui sim. da área de saúde, mas você que está nos ouvindo ou assistindo de outra área, você pode pensar também em associações na sua área, e aí entra estatística no meio, não tem como fugir, gente. Não, com certeza. E assim, foi engraçado porque meu pai era matemático, era formado em matemática e formado em biologia, né? Aí eu falo, gente, olha só para você ver como é que a vida vai. E eu fiz nutrição e hoje eu trabalho um pouco com estatística, né? Com essa parte da saúde, com a parte um pouco mais de exato. Então, não tem jeito. A saúde, desde sempre, ela esteve implicada com a matemática, né? Os primeiros médicos no mundo eram matemáticos. Então, não tem como a gente fugir dos números para nem explicar a existência da humanidade, que ela é toda matemática, né? Então, É, não tem como a gente fugir.
Esses filósofos, quando você pega esses filósofos, é tudo assim, filósofo, matemático, médico, o que, não sei, os caras que tinham lá 40 anos de expectativa de vida, o que eles tinham de currículo, como é que esse povo fazia isso tudo, né? Né? É porque eles nasciam, sei lá, né? Não vivia, né? É porque também não tinha outras coisas para fazer, a não sei isso, né? Não tinha internet, né? É. Ai, Larissa, então a gente está se encaminhando para o final do podcast. Eu gostaria agora que você deixasse sugestões de livro ou livros e de uma pessoa, um canal inspiração que te inspire para inspirar outras pessoas também. Deixa eu pensar aqui. Eu vou. Só um minuto aqui. Então, inspiração de livro, eu vou deixar a inspiração esse cara, muito legal, que o nome dele é Antônio Augusto Moura da Silva, ele é médico de formação, epidemiologista, e ele escreveu esse livro muito legal sobre inferência causal em epidemiologia, o uso dos diagramas acíclicos para poder falar um pouquinho de causalidade, fala um pouco das estratégias estatísticas para inferir causalidade. Então, é um livro bem legal que eu recomendo muito. Assim, eu acho ele fantástico para quem está aí na pós-graduação na área da saúde. E aí, como canal inspiração, eu queria deixar, além do nosso, diga-se de passagem, eu quero deixar o canal da doutora Luana Araújo, que é uma médica sanitarista bem legal. Então, como a gente está nessa temática mais voltada para a área da saúde, eu estou puxando um pouco a sardinha para esse lado, voltado para essas questões, né, da saúde pública, das políticas de saúde, das questões do impacto dos determinantes, das causas, do que precisa ser feito para a melhor condição de saúde da população. Então, eu deixo o canal da doutora Luana. E eu gosto também do canal da Mônica Lebowli também, que já é uma parte que mais voltada para a área de economia, então eu deixo esses dois canais aí, que eu acho que é sempre bom a gente escutar um pouco de estatística, um pouco de epidemiologia, um pouco de saúde pública, um pouco de economia, a gente tem uma visão mais ampla. E atualmente eu também, você falou mais cedo, eu também tenho passeado, seguido o pessoal no LinkedIn, o pessoal da ciência de dados, né? Essa questão da inteligência artificial do machine learning não tem jeito, assim, eu acabei meio seguindo algumas pessoas de ciência de dados, e é isso, assim, eu recomendo a gente também ir atrás um pouquinho, mesmo que eu não tenho nem pretensão de me tornar uma programadora, mas minimamente entender o que está acontecendo no mundo eu acho importante. Acompanhar, né, os outros aqui que o povo está falando. Eu acompanho várias pessoas, até para me informar e me atualizar também. Mas Com agora é a certeza. hora do jabá. Faço o convite para o pessoal te acompanhar nas suas redes. Então vamos lá, pessoal, me sigam no Instagram, no Epidemio Pro. Lá no Epidemio Pro a gente tem posts semanais sobre métodos em epidemiologia, bem legal. A gente também faz posts no blog. Então, vocês entrando no Instagram do Epidemio Pro, tem no link na bio todas as informações para o nosso blog, para o nosso curso, que é bem legal, para o nosso canal no YouTube, que tem alguns vídeos curtos que a gente está aumentando também. Tem um baralho epidemiológico, a gente tem um e-book de exercícios, está fazendo um e-book teórico. Então, vai lá, curte, me segue. Quem for da área da saúde, gostar de epidemiologia, entender a importância, a aplicabilidade, os conceitos, me segue lá. Ai, que legal. Então, o pessoal vai lá seguir a professora Larissa e eu queria agradecer pela sua participação aqui no Statisticast. Adorei saber mais sobre a área da saúde, né? Tá um pouquinho fora da minha realidade, mas eu tenho até alunos e pessoas que me seguem querendo saber mais. E é aquilo que eu falei, né? É bom a gente se manter atualizado, não é um tópico que eu vou estudar, mas é bom ter um pouquinho de uma consciência e um entendimento. Então, eu queria agradecer a sua participação aqui. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. Foi um dia, uma tarde muito gostosa, um bate-papo muito gostoso. E eu peço ao pessoal também que siga a Fernanda. Aliás, a epidemiologia não anda separado da estatística, e anda coladinho. Então, vocês que sempre me pedem, né, sugestões aí de canais e etc., de estatística, está aí uma super sugestão. Então, siga a Fernanda, siga o podcast, vamos lá aprendendo juntos. Obrigada. Até a próxima, então. Tchauzinho.
Tchau.